estão se sentindo tão bem, né, que acabaram ficando à vontade para tomar café. Então, mas não tem problema. Vamos dar continuidade então, agora com a palestra de encerramento desse colóquio, desse primeiro colóquio de tradução, com a Denise Borja. Né? Gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite e, além disso, por ter gentilmente vai oferecer 2 oficinas de tradução, também sempre com a mesma preocupação, né, de voltar realmente para a tradução, na prática mesmo da tradução. Eu vou apresentar muito rapidamente, né? Claro que mereceria uma apresentação mais demorada, mas infelizmente nesses colóquios a gente precisa ser sucinto, né? Então a Denise Borja é historiadora, pesquisadora e tradutora profissional. Já realizou mais de uma centena de traduções, não sei se é mais ou menos por aí. Traduz do inglês, francês e italiano com concentração em textos de humanidades e literatura. Denise Borja também é conhecido no cenário editorial brasileiro por defender a valorização do ofício da tradução. Mantém o blog Não Gosto de Plágio, onde é possível encontrar rico material sobre plágios e contratações de obras traduzidas, bem como levantamentos historiográficos sobre as traduções brasileiras de vários autores da literatura mundial. Em 2013 recebeu o prêmio Paulo Roney, categoria Tradução, da Biblioteca Nacional, por Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. E em 2015 recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras pela sua tradução da obra Aguapés, da autora Jhumpa Lahiri, publicada pela Biblioteca Azul. Entre os numerosos autores que já traduziu estão Hannah Arendt, Marguerite Duras, Peter Gay, Henry David Thoreau, mas o inglês francês é muito difícil. E a editora Novo Século acabou de lançar a sua tradução de O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Passo então a palavra a Denise Borja. Bom, parece que é temperamental. Você falou que é para esse lado, né? Boa noite ou boa tarde a todos. Muito obrigada ao Gil, aos organizadores, a Juliana, a Andréa Sesto, Andréa Guerini, a vocês todos aqui presentes. Tem que tomar cuidado. Oi, Érico, tirou teus óculos, você estava tão chato, moça, também. Aliás, por falar em óculos, eu já quero avisar antes, eu perdi os óculos. Esse aqui é emprestado, não funciona muito bem, então se eu fizer uma cara de míope meio confusa, é porque eu estou sem óculos. Se alguém achar um óculos andando por aí, é meu. Olha, o que eu posso dizer, gente? Depois de uma jornada maravilhosa dessas, que a gente ouviu um monte de gente super, hiper capacitada, aliás, é uma maldade, é uma crueldade. Fica aqui meu protesto ao pessoal que mandou fazer esse cartaz. Olha lá, olha lá. Deixa eu mostrar aqui. USP, UFPR, USP. E a pobre da Denise Borgman, ali não tem. Eu ia embora. Eu quero chamar a atenção para esse fato. Eu quero chamar a atenção para esse fato por 2 fatores. Fatores, corrija-me. Revisores de plantão. Bom, mas para essa característica, eu quero chamar a atenção para essa característica porque ela define um pouco o que eu quero comentar com vocês hoje. Eu chamo sempre a tradução acadêmica do sal da terra. A tradução acadêmica é o sal da terra. Desculpem me tratá-la por quem, mas é a tradução que, ou é quem
justamente fornece e renova o fornecimento de humus cada vez mais rico, ou pelo menos cada vez mais diferente. Cada terra precisa não só sempre de mais alimento, mas de alimento diversificado para compor vários componentes que deem fertilidade a esse terreno. E quem tem condições de dar isso é a tradição acadêmica. Não só pela formação, pela bagagem, pelo repertório dos seus agentes, mas vamos dizer, por causa das características efetivas do trabalho acadêmico. No mínimo, de modo geral, no mínimo, estabilidade no emprego. Então, a minha abordagem é um pouco a do tradutor profissional. Vocês viram ali, a PEGET é testemunho. Eu não sou de nenhuma entidade, não pertenço a nenhuma instituição. O que significa? Que eu vivo de tradução. O mês que eu não traduzi, complica. E não é que tradutor ganhe uma fortuna o suficiente para poder fazer um fundo de caixa, para poder passar os meses de carestia. Não. Tradutor, em geral, tal como é hoje em dia, pelo menos nos últimos 30 anos, eu estou na área desde 1974, eu dava aula na universidade, mas saí em 96 e retomei tradução e tal. Mas atividade ganha-pão. Pela minha idade, eu podia ter uma aposentadoria, seja o que for, mas por razões pessoais de vida, não tenho. Então eu posso me comparar muito bem ao jovem de 30 anos, ou ao homem, à mulher de 40 anos, daquele pai de família, daquela mãe de família que está preocupado em ter casa própria, em pagar a escola dos filhos, em ter o pão na mesa mesmo, em cima da tradução. Ele não será o sal da terra. Existe o Galindo deve ser uma das pouquíssimas exceções de conseguir fazer um trabalho de altíssimo nível de tradução acadêmica, ao mesmo tempo a um alto ritmo de produção que quase se equipara de um tradutor profissional. Mas quando eu digo profissional é no sentido que tem a tradução como sua atividade provedora dos reaisinhos na sua conta no final do mês. Então eu vejo essa, vamos dizer, clivagem, que eu acho que existe. Pode-se dizer o que quiser. E a minha perspectiva aqui, no encerramento, é imaginar vida acadêmica, carreira acadêmica, não é todo estudante, em primeiro lugar, que tem vocação, competência, bagagem, interesse ou até definição biográfica. Quer dizer, vocês que são jovens, que estão fazendo graduação e pós-graduação, não são todos vocês que vão seguir carreira acadêmica, não. Seja qual for a razão. Ou porque não gostam, não interessa. Por outro lado, nesse universo aqui dado de jovens, nem todos seguirão carreira acadêmica, nem todos se interessam necessariamente por tradução, talvez estejam aqui porque o professor mandou, talvez estejam aqui porque é engraçado, mas depois, quer dizer, não precisa ser algo importante para vocês. Mas talvez para alguns haja uma curiosidade intelectual, ou haja uma formação intelectual, um gosto, um prazer, uma propensão. Várias vezes vocês devem ter ouvido que vários dos palestrantes falaram do perfil psicológico do tradutor. O minucioso, obsessivo, compulsivo. É uma paixão, né? É muito diferente de um autor. Então, quem tem esse gosto intelectual, talvez haja vários jovens entre vocês presentes que tenham essa atração quase impulsiva de, desde os 6 anos de idade, ouvir uma música cantada estrangeira no rádio e ficar imitando aquilo, sem nem saber o que é, e até tarde de ter uma pronúncia maravilhosa, né? Ou desde os 16 anos de idade, de gostar de traduzir letra de música, seja o que for. O que eu digo é que é uma espécie de configuração mental e intelectual
que dá uma certa facilidade, um certo gosto, um certo prazer, uma certa facilidade no processamento, que acho que foi o Álvaro que comentou, quase intuitivo. O conceito de intuitivo é meio complicado. E depois, na prática, você dizendo, acho que em 94, 96, você começou e só depois você percebeu que você não tinha reflexão suficiente a respeito e passou a estudar a tradução. Ou seja, a gente, depois do teu caso que você me comentou, Érico, que eu achei muito interessante, é um motorzinho na cabeça. O Érico Assis, que é tradutora já há vários anos, tem grande experiência, quem não conhece, ele está sentado ali na ponta, e sempre traduziu do inglês. Eu estou falando aqui de tradutor não acadêmico agora, de tradutor profissional. O Érico é alguém que vive do ofício, né? Que traduzia basicamente do inglês, de repente começou a traduzir do francês. Eu falo, mas é a mesma coisa, desculpa se eu simplifico, mas a ideia básica é: o motorzinho é o mesmo de si. Ele usou o termo motorzinho, que eu achei muito feliz e muito rico. Quer dizer, seja intuitivo ou não, existe uma espécie de mecanismo perante a palavra, ou perante a sintaxe, perante a semântica, a sonoridade, todos os termos que vocês quiserem, mas perante o texto, que acaba sendo meio indiferente, se é espanhol, italiano, inglês ou francês. Quer dizer, a relação intelectual com o texto. Aí as lacunas de vocabulário, para isso que existe o dicionário, não tem a ver. Mas você tendo a facilidade de percepção estrutural da língua, os preenchimentos, os recheios, você sabendo fazer um embutido, se é salame, linguiça ou o quê, o motorzinho que dizia o Érico. Então, é por isso que não é impossível que um tradutor se percebe esse modo intuitivo e ele consegue, vamos dizer, como que racionalizar esse tipo de operação mental. Você traduz do inglês, do francês, do italiano. A despeito, não interessa as diferenças, inclusive profundas, ou estruturais mesmo, entre uma língua neolatina ou uma anglo-saxônica. Estamos falando do mecanismo de tradução de cada um. Essa é uma realidade que o tradutor editorial... Eu estava falando do tradutor profissional, mas isso incluiria um leque muito grande de tradutores, que são também chamados tradutores técnicos. Então, para aqui também já é outro universo, não vamos entrar em tradução técnica. Falando em tradução literária e de ciências humanas, mas que não seja acadêmica, tradução profissional, que você depende daquele dinheiro para você pagar as contas no final do mês. Você precisa ter um rendimento mínimo. Se você passar um mês para traduzir 10 laudas, você não paga a água. Então, você tem ali uns fatores meio complicados para entrar. Então eu pergunto, jovens, alguém já traduziu uma linha que seja na vida? Levanta o dedinho. Bom, mais fácil perguntar quem nunca traduziu nenhuma linha na vida. Todo mundo já traduziu. Olha, todos já traduziram? Todos. Quem já traduziu comercialmente, quer dizer, vendeu sua tradução para uma editora, ou não vendeu, mas foi publicado em algum meio de comunicação? Quem já operou assim? Já é bem menos, menos da metade. Se der um quarto da sala, quem nunca comercializou, não vendeu, nunca publicou uma tradução sua. E todo o resto? Os absenteístas significa o quê? Vamos repetir isso. Quem já publicou a tradução sua, paga ou não? Tá, olhem para trás e vejam que não dá um terço da sala. Então, quando eu pergunto, se todo mundo já traduziu, menos de um terço jamais publicou, nunca publicou, já publicou. Imagino que cerca de 3/4 já traduziu, mas nunca publicou. Cadê os braços levantados de
de quem nunca publicou. Pô, eu estou dizendo, tem absenteísta, a conta não fecha. Bom, o que eu quero tentar entender é se o que eu estou dizendo tem alguma ressonância em vocês. Tem alguma ressonância, Érico? Você tem que fechar as contas em cima da sua produção mensal? Alguém mais tem que fechar suas contas em cima da sua produção mensal? Então vocês sabem, né? Vocês ainda estudam? Aqui não? Esse não, aquela sim, aquele sim, aquela sim. Tá. Porque qual é o meu ponto? Aí, bom, vai ser 5 minutos só para me instruir. Eu vou receber 2 cartazinhos, um me avisando que eu tenho 5 minutos e outro que o meu tempo acaba. Bom saber. Porque, tal como o Galindo, quer dizer, eu estou raciocinando um pouco agora. Eu tinha montado outra coisa, introdução, e tem 1, 2, 3, mas também por se enrolar, a gente vai mudando um pouco de última hora. Então, a questão é a seguinte. Como alguém também comentou aqui, você também, rapaz, eu só estou citando você. Pois é. Como acho que foi o Galindo também que citou, a felicidade de ter um fórum de reuniões ou um encontro aqui, basicamente de tradutores atuantes. Ninguém ficou falando de teoria da tradução. Eu agrego, o Irine até sabe que eu teria chiliques, porque eu sou anti-teoria da tradução, não sei o quê, mas isso também é muito mal entendido. Que às vezes me expresso muito mal. O que eu quero dizer é que a teoria da tradução não existe. Se vocês notarem, quem mais trabalhou com conceitos, todos eles interessantíssimos, foi o Ziller, foi o Faleiros, você não, você foi mais pelo pragmático, você também não, o Maurício também praticamente não. A Ivone Benedetti tratou muito belamente do conceito de isótopos, do Pierre Greimas e tudo isso. Mas se vocês tiverem notado, os tradutores que se referiram a conceitos são de teorias, não de teorias da tradução, são de teorias linguísticas. E são conceitos de teorias de outras áreas, não de esse conceito da teoria da tradução. O conceito de isotopia do Greimas não é da teoria da tradução, assim como significante e significado que você usou também não é. Ou mesmo quem mencionou Mechonik, mas ninguém falou do grande lema dele que todo tradutor usa como bandeirinha, traduzir o marcado pelo marcado e o não marcado pelo não marcado. Isso não é conceito de teoria da tradução. Isso é da fonologia do Roman Jakobson. Então o que tem é que o tradutor não forma teoria. E ninguém, que seja como que eu dou um peteleco no nariz, mas ninguém de fora vai vir formular uma tradução, uma teoria para a tradução, porque ele não vai saber do que está falando. Cadê o Mamed? O Mamed lá no fundo. O Mamed dizia, eu pego o texto do Benjamin, já me disseram que se ouve alguém falar Benjamin, dá um peteleco. Eu digo Benjamin, não me sinto nada. Bom, mas para quem quiser o Benjamin, tá? Mas o Mamed se referindo ao texto sobre a tarefa do tradutor, do Walter Benjamin, dizendo, lindo, maravilhoso, mas eu olho aquilo, como você dizia, Mamed, eu olho aquilo e não vejo como isso se aplica na minha tradução. Então pode ser lindo, o Benjamin, o que seja, pode escorrer. O coitado do Berman, eu já acho, os 500, eu acho que é um tradutor que, com esprit de sistema, que achou lindo fazer isso assim. Mas, de modo geral, essas formulações vão ser extra-tradutórias. No caso do Benjamin, você não entende sem a tradução cabalística judaica dele. Ele vai fazer ontologia sobre a língua, o processo de retotalização da unidade perdida, pode fazer quando quiser, muito bonito. Mas isso não é exclusivo da tradução. Isso pode alguém achar aquilo lindo
e aplicar a tradução. São outros 500. Como você achar lindo os conceitos do Jacobson e aplicar a tradução. Mas são conceitos desenvolvidos em campos teóricos externos à tradução. Nisso, eu sou muito guiada, eu devo já revelar, pela minha formação em historiografia. Em história, a gente tem muito esse conceito do singular, da singularidade. E a história não formula leis próprias. Por teoria, eu entendo um conjunto de leis ou postulados ou pressupostos gerais a partir dos quais se derivam instâncias particulares. Ou seja, qualquer bobagem. Então, você aplica a cada caso particular, seja Homero, seja Wallace, seja Mallarmé, seja o que for, uma lei geral da tradução. Porque teoria é isso. Não, então, entendam, a gente usa muito, e eu sinto que vocês usam muito, o conceito de teoria no sentido mais lato possível, no sentido mais vago, corrente e amplo possível. Mas qualquer conceito minimamente rigoroso de teoria inclui a ideia de sistema, de leis gerais e de aplicabilidade a casos particulares. É a esse conceito de uma teoria da tradução que eu faço sérias objeções. E digo, a tradução jamais propiciará, jamais obedece a normas gerais que prescrevem ou determinam que tais casos particulares A, B, C e D devem seguir o princípio geral. Qualquer princípio minimamente geral que você tiver em tradução, mesmo que te sirva como regra prática, aposto 10 para 1, não foi formulado no campo da tradução. Foi vocês, né, de novo? Então todos seriam burros, porque não levam direito à teoria da tradução. Quer dizer, eu friso teoria entendida na sua acepção estrita. Acepção de rigor de teoria é isso, um sistema com princípios gerais que podem ser aplicados a casos particulares. Outra coisa que eu quero pedir é que às vezes eu começo a falar meio embrolada, e se ficar meio esquisito de acompanhar o raciocínio, por favor, parem, interrompam assim, porque ficar falando feito boba e depois, né, se perder e depois, não entendi o que você falou. Pois, então por que não parou, né? Então podem parar se alguma coisa estiver meio confusa ou tiver eu aí trocando olhos com bugados. Bom, mas então voltando. Quando eu falei logo no começo, os dois fatores que eu ia falar sobre o aspecto prático do tradutor profissional. Um deles era o pagar as contas todo mês. Outro era, com todas as ressalvas minhas velhas, se vocês quiserem eu levanto aqui, se eu tivesse com aquelas sainhas de tule, eu abria elas e agradecia a todos os professores que trabalham com tradução e que de fato são o humus da terra. Tirando, só que isso é só para quem é professor universitário, né? Porque tem o pão garantido e pode traduzir um livro a cada morte de papa. Nós sem isso morríamos. E a exceção a cada morte de papa é você que está traduzindo. Uau! Muito bem. Uau! Estou quase te considerando um colega de ofício. Galindo, vai deixar de ser acadêmico na minha concepção. Mas você entende mesmo o que eu estou dizendo? O capricho, agora, que nem o Galindo também expressou. Eu também faço muita coisa para a Companhia das Letras, que é muito essa editora que o lançamento vai sair em outubro. Por exemplo, o Oliver Sacks, vocês acompanharam esse neurologista aí? Morreu outro dia, né? Pô, foi uma loucura. Denise, o cara está para morrer, mas tem as memórias dele, você tem um mês para fazer a tradução, e a gente quer lançar junto com os Estados Unidos. Não, justamente eles lançaram um mês depois. Por quê? Então, todo é um mundo comercial que você está enfrentando o tempo todo.
Então, esse teu motorzinho que você dizia, já tem que estar muito azeitadinho. Claro que eu não vou ter tempo hábil de ficar rastreando todas as referências que o Oliver Sacks faz, mas por outro lado, a editora sabe, e eu sei, que a gente tem um certo repertório, a gente tem uma certa bagagem. Então, que uma parte de pesquisa já não é necessário fazer, porque a gente já sabe. Porque qual o pavor dele de ser gay nos anos 50 na Inglaterra? Você vai dizer, o cara era gay, então ele tinha medo, porque era gay e gays têm medo. Não, porque na Inglaterra era crime, era penal. Então os pais dele morriam de medo do incurso penal e que o Oliver Sacks estaria incidindo se mantivesse relações homossexuais na Inglaterra numa época em que era punido com penas ou de esterilização genética, hormonal, como fizeram com aquele cara tão lindo, aquele filme do Turing, né? Então, a sua iniciação sexual em Amsterdã. Mas quer dizer, você não precisa pesquisar tudo isso, porque você já sabe. Então, ao mesmo tempo, você tem que ter agilidade, você tem que cumprir prazo, e você não pode cometer grandes asneiras. Então, a editora tem que minimamente confiar na tua competência de você não ser uma tonta, né? Quer dizer, é o que se chama repertório. Bom, isso... Bom, isso é experiência. Então vamos voltar agora a essa dupla, a essa sobreposição entre coisas que eu acho mais do dia a dia, administração do cotidiano, o dinheirinho para você pagar a conta de luz, água e tudo isso, ou seja, nosso drama como tradutor de ter que trabalhar feito louco e ao mesmo tempo você ter uma preocupação com a tradução que você faz. Se o meu princípio se eu acredito convictamente que tradução pertence ao campo da ação, depende de escolhas, depende de decisões, depende de um pensar e repensar continuamente, não só o que eu estou fazendo, como eu fiz, qual vai ser a minha revisão. Ou foi você também quem que mostrou desde o começo da primeira versão até a sua própria terceira versão? Quer dizer, você vai fazendo releituras ao longo da tradução e muitas vezes a tradução final se parece muito pouco com a primeira versão que você fez. É um trabalho constante. Tudo isso dentro de prazo e tudo isso dentro de uma maneira que você consiga acordar, ter lazer, tomar banho, cozinhar, passear com o cachorro, levar os filhos na escola. Quer dizer, você não pode traduzir 24 horas por dia e viver na base de, como se chama, Rivotril ou Rivotril com um monte isso, mas não pode viver à base de cafeína. Você não acontece que nem aquela japonesa que passou, vocês acompanharam esse caso, ficou 3 dias na frente do computador fazendo uma tradução técnica, morreu. Claro. Só que foi um escândalo danado. Ele apareceu uns poucos meses atrás, morreu a mulher. Então é uma profissão e tem que ser tratada com amor e carinho de uma profissão em que você se sinta bem, que você tenha talento para isso. Talento é um termo meio ambíguo, mas que passe, vocês entendem o que eu quero dizer. O José Paulo Paes dizia, eu comecei a traduzir sem gostar de traduzir. Eu traduzia porque tinha que traduzir, porque foi o que me ofereceram quando eu mudei para São Paulo. Levei anos para vir a gostar de traduzir. Hoje em dia eu adoro traduzir. Mas é o caso do José Paulo Paes. Eu acho que muitos de nós gostamos de traduzir sem que nos encaixemos no exemplo do Zé Paulo, um grande tradutor. Mas, de modo geral, existe já essa propensão, essa formação mental de tipo intuitivo, quer a gente queira, quer a gente reflita ou não sobre a nossa experiência, mas fatalmente, se você tiver essa facilidade de tipo intuitivo, mesmo que você não seja super responsável, eu vou refletir
sobre o que eu estou fazendo, você vai estar refletindo quer queira, quer não. Olha, eu não sei, mas meu senso comum me diz que o cara que começou a traduzir hoje, com toda a sua vocação, seu talento, sua facilidade, seu repertório, sua bagagem, blá, 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 daqui 10 anos vai ter mais experiência. Não vai? Acho que sim. Então seria traduzir 10 anos e ter menos experiência do que quando começou. Então, me parece lógico pensar que 10 anos depois, aquela coisa intuitiva vai estar muito mais apurada, muito mais refinada, e a reflexão pode ser inclusive intuitiva. Agora, a reflexão aí é uma reflexão no fazer sobre o fazer, não algo descolado. Aí sim, a partir do momento, todas essas coisas que eu estou falando, claro que não é intuitivo. Claro que eu pensei, eu li, eu escrevi, eu debati, eu conversei e tal. É dizendo desse jeito meio esparolado, que é meu jeito também, né? Se a gente não puder ser do jeito que a gente é, complica. Mas tem conteúdo. Se vocês, quer dizer, para mim, isso é refletivo. A minha reflexão sobre a minha experiência e a minha reflexão não só para eu aplicar no que eu faço, quer dizer, a minha experiência sobre a qual eu penso, eu conceitualizo, eu revejo, e pode durar, pode servir para a próxima e para a mais próxima, quer dizer, algo que vai se consolidando, sedimentando e consolidando, mas pode ser também, inclusive, passada para o nível intersubjetivo. Eu posso expor para vocês. Não, nesse sentido, é uma reflexão que não se encerra em si mesma, não se encerra no meu ofício, não se encerra que hoje em dia eu seja, se for também depois de 30 anos, a gente não ser um tradutor disputado seria triste. Mas claro que você é um tradutor disputado porque a sua produção é uma produção, sei lá, que o pessoal gosta, ou seja o que for, porque cumpre o prazo e tal, mas eu sou capaz de expor e fazer a defesa delas, ou seja, aí a reflexão no sentido mais convencional mesmo, capaz de ser partilhada com seus pares e capaz de ser transmitida para interessados em geral. Então era isso que eu queria dizer. Agora, quantos minutos faltam para eu concluir? Tem uns 10 minutos. É o seguinte, gente. Tradução tem que gostar. Quem gosta de tradução aqui? Mas nem todo mundo me levanta a mão porque eu não vou acreditar. Quem gosta de tradução? Aquela levanta duas, naquela acredita. Quer dizer, vocês não vão conseguir emprego. Vão conseguir, Érico? Espero, mas não vão conseguir. Não pode deixar o pessoal assim. Ainda mais no momento de crise, claro. Tradutor tarimbado, com 20, 30, 40 anos de carreira, me diz: Denise, arranja uma tradução. As editoras são na mão seca, não sei o que. Não é até indicar, hoje em dia ninguém. Mas para dizer, você tem que gostar de tradução. Tem que ser algo que te tome, que você gosta. Você não é poeta, você não é romancista, você até pode achar lindo, pode correr atrás de autógrafo, pode ler isso, aquilo, mas não está no seu sangue, você não é escritora. Você até escreve umas coisinhas que nem seu próprio senso crítico aprova, né? Ou use o seu nome, né? Ou é um autor medíocre, é um tradutor excelente. Você tem que saber onde você se sente mais à vontade. Pode ser que você se sinta mais bonito sendo autor e que isso agrade mais a sua vaidade. O que eu acho perfeitamente lícito. Eu faço o maior elogio da vaidade. Acho que a pessoa tem que gostar de si, tem que procurar fazer as coisas de uma maneira que lhe seja agradável. Então não adianta ser autor, sofrer feito louco, fazer umas porcarias, mas quer ser autor, porque ser autor, porque intelectualmente é muito mais bonito. E tradutor é algo de segundo nível. Seja feliz, seja feliz. Se você gosta de traduzir, traduza. Vai ter emprego? Não vai. Voltamos ao tema com que eu iniciei isso aqui. É mínima, é ínfima
porcentagem de vocês aqui que vão seguir carreira acadêmica. Talvez porque não gostem, talvez porque a universidade não abra vaga mesmo, não é uma coisa que fica saltando por aí, correto? Quer dizer, quantas vezes por ano vocês abrem concurso para o departamento de letras? Exato. E quantos alunos vocês formam por ano? Exato. Então, é uma questão simples. Se formam 30 pessoas por ano e mesmo 5 quisessem loucamente ser professores universitários, não vão ser porque a faculdade não vai abrir vaga. Só isso. É uma questão prática. Ou talvez, sei lá, menos que seja o estilo mais médico, se criar mais professores, o que seria muito bom também, mas você não vai estar na UFSC, e talvez sua esposa não queira ir com você para chamar a obra, porque ela abre um concurso para professor. Então, são um monte de coisas que vocês com 20, 25, 30 não, 30 já definiu uma vida. Mas entre 18 e 25 anos, siga o coração, vai dar dinheiro? Não, não vai. Vai ter que ficar vendendo sapato nas lojas americanas? Vai, qual é o problema? Então, a minha questão é essa. Pode ser traduzido? Traduz. E professores, bota a meninada que gosta de traduzir, para traduzir pelo menos um ponto por semana. Porque isso de fazer um curso inteiro para, no final, como dissertação, apresentar uma tradução comentada, Deus do céu, o que é isso? Quem gosta de traduzir, fica traduzido feito louco. Eu descobri uma coisa tão legal. Mas e tem muito esse discurso moralista do piratear. Mas isso é piratear. Tem umas, vocês devem conhecer o Lentz, o da NT. Quer dizer, tem várias revistas de tradução literária que as pessoas podem ficar traduzindo, não vão receber nada, mas ninguém quer ser venal dos 18 a 25 anos de idade. E se quiser ser venal nessa idade também, então não vai ser tradutor mesmo. Entendido? Era isso, obrigada.